Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje temos um REIT, né, que é basicamente o equivalente ao fundo imobiliário lá no mercado americano. Esse em especial, o Camden Property Trust, é um REIT que pode ser interessante para você que eventualmente já pensou em investir em imóveis residenciais nos Estados Unidos, né? Por ser um mercado mais próximo do dia a dia nosso, né? ah, Muito diferente muitas vezes aí de investimento em um shopping ou um galpão de logística, né? O mercado residencial a gente tende a acompanhar mais de perto, né? E se você já se interessou em investimentos nos Estados Unidos, esse vídeo certamente é bastante interessante. Se você acompanha também o mercado de fundo imobiliário no Brasil, eu acredito que esse vídeo também vai ser interessante para você, para dar novas perspectivas, conhecer um pouco melhor ali o que a gente tem de investimento lá fora. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma visão geral do portfólio desse REIT. Aqui temos uma visão do mapa americano e as maiores participações em termos de resultado. A gente tem ali Washington DC, né, a região metropolitana de Washington com 13%, Houston com 11,5% e Phoenix com 9%. Essas são as três maiores áreas, né, onde o fundo possui, o fundo não, né, a empresa, né, o REIT, ele possui os seus imóveis, né. Aqui temos uma visão geral também, são mais de 58 mil moradias, né, nas 15 maiores mercados americanos, né? Então, um portfólio que tem uma idade média de 15 anos e uma taxa de ocupação de 95%. Aí começam alguns dados até interessantes, né? Que a gente tem aí o aluguel mensal por casa, né? Médio em 1.994 dólares mensais, né? Então, dá para ter uma ideia aí do perfil, né, desse portfólio. E aqui ele traz também, né, são três características que ele busca nas regiões onde tem os imóveis, né, em que é, é o foco de investimento, né? Então, são regiões que têm crescimento do nível de emprego, né? Então, temos aqui uma estimativa aí de quantidade de novos empregos, né, em cada cidade aqui dos Estados Unidos, né, nas principais pelo menos. E aí o REIT ele busca imóveis nessas regiões, regiões de crescimento populacional também, né, além de crescimento de emprego, crescimento populacional e regiões que são atrativas para a migração. Então, são locais em que tem uma estimativa bastante positiva de receber muitos migrantes, sejam eles de dentro ou de fora dos Estados Unidos, né? Então, essa é a principal característica desse portfólio, né? Vamos mostrar aqui para vocês terem uma ideia, né? Alguns imóveis específicos, né? Já que são muitos. Então, aqui pegando um em Charlotte, né? Na cidade de Charlotte. Aqui temos, é interessante que ele é muito bem organizado, ele traz até as plantas dos imóveis, né? Isso aqui é uma townhouse, e o preço aqui de aluguel é de 4.500 dólares, né? Então tem um nível de acabamento, né, bastante interessante. E essas pequenas casas aqui, né, na frente da foto, né, são de propriedade, né, são parte desse portfólio e os apartamentos atrás também são. Aqui uma outra visão, né, uma visão da proximidade com o centro da cidade. Então são imóveis muito bem localizados, um padrão, né, bastante interessante, né? Trazendo aqui outra visão na cidade de Orlando, né? Então tem o Lago Vista Apartments. Temos aqui também uma visão aí dessa planta, mais ou menos aí 2.100 dólares de aluguel, né? Então esse aqui é uma vista aí do imóvel, né? Para vocês terem ideia do que se trata, né? Então, e por fim aqui, uma terceira, né, na cidade de Los Angeles ali, né? Interessante, até perto aí de Beverly Hills e Hollywood, né?
Temos aqui um imóvel menor, mas o preço, né, $2.870 mensais, né? Então são imóveis aí com uma característica bem interessante, né? Uma visão geral aí do que se trata, né? Então, só para vocês terem ideia, né, do padrão de imóvel que faz parte aqui desse portfólio, né? E as localizações, né, e uma ideia aí das principais regiões. Esse REIT, né, ele não tem diversificação geográfica, né, ou seja, ele é todo concentrado nos Estados Unidos, então não tem imóveis em outros países, está totalmente vinculado à economia americana. E aqui temos uma abertura da participação no resultado, 60% é o que ele chama de low rise, né? Low rise seriam os imóveis térreos, né, que são imóveis baixos, né? Aí temos o mid rise e o high rise e alguns mistos, né? Mas maior parte são casas, né? Trazendo agora para o lado financeiro, né, a gente tem um aumento aqui das receitas, né, praticamente 60% de aumento de receitas entre 2018 e 2023, e um aumento significativo do lucro também. Né? Aqui a gente observa os resultados dos primeiros trimestres, né, de 21, 22, 23, 24, né, a gente segue nessa tendência, uma menor velocidade ali de aumento de receitas nesse último ano. E com esse resultado financeiro, né, a gente observa também o pagamento crescente de dividendos nos últimos anos, né? Ah, inclusive, nos últimos 3 anos, o crescimento do dividendo foi mais baixo do que o fluxo de caixa operacional. Aqui temos a cotação, então a cotação subiu muito ao longo do ano de 2021 e apresentou uma queda bastante significativa ali. Então, em termos de momento, né, para compra aí dessa cota, né, acaba sendo um momento bastante interessante se a gente observar o histórico desse gráfico aqui, que pega um histórico mais longo aí de investimento. Neste outro gráfico a gente traz a dívida, então ele tem uma dívida crescente ali, né? 24 até apresentou um resultado um pouco melhor que 23, mas é um ponto de atenção, né? De maneira geral, vários REITs, né, do mercado americano são altamente alavancados, então temos que ficar atentos aí a esse tipo de situação. O valor patrimonial foi crescente nos últimos anos também. Já no gráfico de fluxo de caixa, a gente tem ali, né, o caixa operacional crescente de 18 a 23, né, apresentando um bom resultado. E chama atenção especialmente o ano de 2022, né, que a gente teve aí uma quantidade relevante de investimentos sendo feitos pela empresa. Neste gráfico a gente tem a visão do preço-lucro, né? O preço-lucro ele vem caindo, né? Principalmente aí por conta do aumento do lucro nos últimos anos, né? E a relação preço-valor patrimonial. Agora vamos comparar o Candem com outros REITs, né, de semelhantes que investem nesse mercado residencial aí nos Estados Unidos. Então temos o Avalon Bay, o Equity Residence, o Essex, o Mid America e o Sun termos de dividend yield, a gente observa que o Candem ele apresenta um resultado intermediário ali, ele fica na terceira posição ali quando compara com esses outros aí, né? Sua relação preço-lucro está mais interessante que os outros, né? E a relação preço-valor patrimonial é a terceira melhor posição também. Chama atenção o crescimento da receita, né? 10%. A gente teve aí muito maior do que outros REITs, né, dessa categoria, e o crescimento do lucro de 20%, empatando com o Mid America. Né? A margem líquida de 29%, ela apresenta um dado intermediário também, e o ROI está empatado ali no grupo mais alto. Ele é um REIT que representa 11 bilhões de dólares de valor, né, de mercado. Ele é mais menor do que esses outros aqui, mas em termos de porte, né, a gente comparando com o nosso mercado aqui de fundos imobiliários, é um porte gigantesco, né, para você imaginar, né? Se for trazer ali, talvez aí os maiores fundos imobiliários chegando aí na casa de 8 bi de reais, né, que seria aí 1,3 bi de dólares. Então, ah, dá para se ter ideia que um REIT desse é 10 vezes o maior fundo que a gente tem na Bovespa, né?
Aqui temos o gráfico de pagamento, né? Então temos pagamentos crescentes. É um detalhe importante, né? Ele paga trimestral, como grande parte das empresas americanas. A gente tem aqui a tendência, então, de lucro, né, por ação. A expectativa é de 1,93 para 2024 e 1,65 para 2025. É interessante que ver em relação ao tempo, né, a expectativa de 24 melhorou e de 25 foi piorando, né, à medida que foi passando o tempo. A recomendação aqui dos analistas, né, a gente tem ali uma recomendação maior parte, né, voltada para o buy, né, então 2,5 aqui, né, na média ponderada. E a expectativa entre 90 e 118 dólares aí o preço de negociação, ele está em 106,98 nesse momento. Vamos falar então de alguns detalhes, né, apresentados na última divulgação de resultados, né? Aqui já temos a informação sobre a sua taxa de ocupação, 95,2%. É uma taxa interessante, né, se você pensar como imóvel residencial, né? É uma ocupação bem alta. Aqui temos um perfil, né? Então a idade média dos locatários, né, são 31 anos, né? Maior parte ali fica na faixa de 25 a 34 anos, que tem uma renda anual, né, na faixa aí de 120 mil dólares, né? Dá para perceber, né, o mercado americano, né, bem diferente do brasileiro, né, uma faixa de renda bastante alta, né? Trazendo a conversão aí seria uma renda anual de 600 mil reais, né? Então, assim, uma faixa acho que bem pequena de brasileiros, né, consegue chegar numa renda aí tão grande, né? E aí essa relação, né, entre o valor do aluguel e a renda, né, fica em 19%, que é uma relação até bem saudável, né, se a gente pensar. E o número de ocupantes médios é de 1,7. A grande parte aqui dos imóveis, né, eles ficam, uma pessoa somente ocupa o imóvel. Temos aí 35% são duas pessoas, provavelmente o casal, né? E aí temos aí 10%, né? São três pessoas, né? Possivelmente casal com um filho, né? Então dá para ter uma ideia, né? É um efeito, né, que também acontece aqui no Brasil, né? A diminuição aí das famílias, né? Então esse é o perfil que a gente observa ali de ocupação. Ele traz uma informação até interessante, ele faz essa reciclagem ali do seu portfólio, então ele fica olhando, né, novas aquisições, desenvolvimento, ele tem uma parcela também interessante de desenvolvimento dentro dele, né? Então, aqui trazendo alguns exemplos, né? Ele teve um custo total de 3 bilhões de dólares em desenvolvimento de 2011 a 2024, para entregar um valor aí de mercado hoje aí desses imóveis de 4,1 bi. Então, ele tem essa característica, né? E aqui estão alguns exemplos, né, de casas, né, e apartamentos aqui, uh, bairros inteiros aí que ele faz o desenvolvimento aí dos seus imóveis, né? Ele também faz a atualização desses imóveis, né? O repurpose, né? A ressignificação né, de áreas não utilizadas, buscando aí rentabilizar justamente. Aqui temos uma visão da sua dívida, né? É importante notar esse gráfico embaixo aqui que a gente tem grande parte dela aí a partir de 2030. Então, ele tem uma estrutura aí bem saudável, né, nesse momento, né? E aqui o guidance deles, né? Um crescimento aí de 0,5% do lucro operacional, o lucro por ação de 1,86, o fluxo operacional por ação de 6,69, né? Então temos aí uma expectativa aí bem positiva da empresa. E aqui um outro dado interessante, né, que ele chama de delinquências, né, são os distratos, né, as inadimplências ali, né. Então, ele está indicando já uma redução aí desse nível de inadimplência, o que é um dado interessante para o investidor também. Trazendo algumas notícias recentes, então, né, a Wells Fargo, né, um banco, né, um grande banco americano, né, eles têm aí a sua indicação de vendas do Camden, né, então foi uma notícia recente aí, né, na indicação
dentro daqueles analistas ali, né, um deles ali apontando bem claramente aí a venda. Uma outra notícia, já no outro sentido, né, são 3 ações aí para a grande virada aqui da questão de habitação, né, uma notícia mais positiva, e uma outra, né, trazendo que o CPT participando ali de uma conferência de investidores ali, né, o REIT Week, né. Então, notícia sem grande relevância, assim. Mas uma visão geral do que está saindo aí na mídia a respeito dele. E aqui temos o gráfico, né, do CPT e o C2PT34. Basicamente é a forma de você investir pela B3, né, já que ele possui uma BDR que é negociada no Brasil, né? Então a gente tem aí uma visão de queda de 19% no valor da ação, né? E uma queda de 34,2% nesse horizonte. Justamente aí a BDR ela incorpora também o efeito do dólar já de maneira automática, né? Uma é negociada em reais, a outra é negociada em dólares. São 15 BDRs para compor uma ação americana. E aqui é o grande ponto, né, o grande cuidado caso você pretenda investir via B3, que é o volume diário, né? A gente tem aí, enquanto a ação ela tem um volume de $1 milhão nos Estados Unidos, a BDR ela traz aqui um volume de R$ 4.000 somente, né? Então, assim, se você for fazer qualquer compra que você faça dessa BDR, você já está movimentando aqui esse volume de negociação, né? Isso é muito crítico, principalmente caso no momento que você for vender essa posição, né? Você pode ter um problema aí sério de liquidez ali, ficar um tempo ali sem conseguir vender ou tendo que reduzir muito o preço para conseguir encontrar um comprador. E vamos falar finalmente aqui dos pontos positivos e negativos para investimentos do CPT. Ativos em boas localizações, né, para o mercado residencial, ele tem esse filtro, né, uma característica, uma estratégia bem forte definida, resultados crescentes, né, indicadores intermediários, né, mas a gente tem a relação preço-lucro e PVP em patamar melhor do que outros REITs, altos níveis de ocupação e inquilinos de um bom poder aquisitivo, né, e a gente enxerga essa queda da inadimplência também como um dado positivo. Do lado negativo, a BDR, né, tem uma liquidez muito baixa, portanto, muito cuidado caso pretenda buscar aí a BDR dele, né? Uma dívida em patamar relevante e o mercado residencial, né, é um mercado que ele sofre muito aí com o reflexo da economia. Então a gente vê por várias notícias, né, a economia americana segue a todo vapor, né? Saiu o payroll esses dias, né? E segue aí superando as expectativas, mas a gente sempre tem que pensar que nem sempre será assim, né? Vai chegar um momento de virada da economia e esse momento pode prejudicar e pode trazer inadimplência, inquilinos aí com maior dificuldade de pagamento. Então, maior atenção a esse ponto, né? Por se tratar aí de um mercado residencial que sofre muito mais de imediato aí essas consequências. Espero que tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha trazido novas informações para vocês, apresentado este REIT, né, um fundo imobiliário americano, e aproveite para deixar nos comentários se você tem interesse nessa categoria de investimento e sugestões de próximos fundos para fazermos a análise em nosso canal. E até mais!